estratégia funcionou, essa estratégia precisa melhorar. Então, eu achei muito bacana e quem trabalha muito com avaliação hoje é a professora Susan Lee, né? Que é do grupo delas. Enfim, então eu acho esse material muito rico porque traz vários elementos que nos inspiram. Não é que a gente vai pegar, copiar e colar e aplicar na nossa prática, mas vai nos informar, nos dar dados que são inspiradores. Eu posso adequar para a minha realidade. Então, ela traz aqui ó, uma avaliação da escrita, da leitura. Ela estabelece o que é que ela vai avaliar aquele aluno. Eu vou avaliar a escrita do aluno, vou avaliar a leitura, vou avaliar o conhecimento de informática, das tecnologias, eu vou avaliar a alfabetização matemática, enfim. Então, o material está disponível na internet, no próprio site da UERJ, né? E que eu passei para vocês, né? É uma das referências do nosso módulo desse semestre. Aí eu vou voltar agora para a avaliação. A avaliação, ela traz como indicação esse material e um outro texto que foi publicado recentemente. Deixa eu abrir o texto. Que fala sobre o plano de aula, o planejamento de aula na perspectiva do DUA, que é uma outra, é a mesma, veja, ambos os materiais, os dois materiais trabalham com DUA, só que esse aqui é uma outra equipe, então tem uma outra característica, esse artigo é muito bacana. Ó, ele vai fazer uma análise e reestruturação de um plano de aula fundamentado nos princípios do DUA. E por que eu achei bacana esse material? É um artigo recente de 2024 e traz aqui no texto explicitamente, aí repete as mesmas coisas, né? Os conceitos de DUA, e à medida que vocês forem lendo, vocês vão absorvendo mais ainda, vão compreendendo mais ainda, porque vai se repetindo, mas ele traz modelo de plano de aula, ó. Aqui ela traz um planejamento do primeiro bimestre de língua portuguesa. A professora estabeleceu os objetivos de acordo com a BNCC, os conteúdos de acordo com a BNCC e os recursos que ela vai usar em sala, certo? Aqui tem todo o desdobramento semanal, que é o que a gente chama da sequência didática também, né? Ou planejamento semanal, sequência didática, alguns, né? Vai dependendo da nomenclatura que a instituição escolhe. Plano de aula. No decorrer do texto, ela vai trazer o quê? Uma proposta na perspectiva do DUA. Então, a gente consegue fazer o quê? A comparação. Como é um plano de aula convencional, que é o que está lá em cima, e um plano de aula na perspectiva do DUA? Se vocês pegarem esse mesmo plano de aula do DUA e comparar com o da Anne Redig, vocês vão ver que existem elementos. O que é que vai diferenciar um do outro, tá? Então, tem aqui o objetivo. Quais são os objetivos para a BNCC? Veja que aqui já resgata a BNCC, que é importante. Qual é a metodologia que vai usar? Então, o que eu achei bacana aqui, esse artigo ficou bastante visual para a gente, ficou bem visível, porque tá o exemplo aqui, ela não deixou nas entrelinhas, ela copiou realmente o plano de aula no artigo, então dá para a gente ter uma visão muito boa. A metodologia, como eu gosto, ó, destrinchando momento por momento. E dizendo, ó, 50 minutos eu vou trabalhar isso, 20 minutos eu vou trabalhar tal roda de conversa, 15 minutos. Aqui ao lado ela vem dizendo tudo que ela vai utilizar, né? Ela vai a partir do meme que ela, enfim, estava na internet. E ela vai explicar os princípios do DUA que são contemplados nessa atividade. Enfim, ó, só estou mostrando rapidamente porque vocês vão ler. E finaliza o artigo fazendo a crítica. O que é que foi possível colocar, né? Tornar acessível na perspectiva do DUA, o que não foi possível, quais são qual é a avaliação que a autora fez. Então, gente, quais foram as perguntas que eu pensei para vocês com base nesses dois materiais? Nesse artigo que eu acabei de falar e no material lá da Ana Redig e da Cristina Mascaro, que vocês já leram na disciplina, não é um material adicional, não. Apontar as diferenças e semelhanças entre o plano de aula do DUA e o plano de aula convencional. Gente, muito fácil, né? O que é que tem no DUA? O que é que tem na perspectiva do DUA que não tem no modelo convencional? Vocês vão ter aí nos materiais, nos artigos, vários e vários exemplos. A letra B, né? Qual a intencionalidade do PEI? Por que que a gente pensa hoje, falando em inclusão, o PEI está tão em evidência? Se a gente vai para o CB, como nós somos, tem mesas e mesas sobre o PEI.
Todos os artigos trazem o PEI. Então, qual a relevância do PEI, né? A letra C também sobre o PEI. Quais os elementos que não podem faltar no PEI? No texto da Cristina Mascaro tem lá um quadro, inclusive, né? Um esqueminha. Quais são esses elementos? Quais são essas etapas? Quais são os itens que não podem faltar? Para a gente poder entender essa relevância. A letra D. Existem diferenças entre o PEI e o plano de aula nos pressupostos do DUA? Se sim, quais as diferenças? Por que que eu faço essa pergunta? Porque o PEI é um documento e o plano de aula é outro. Só para a gente entender, porque às vezes os alunos acham que o PEI é aquele plano que o professor da sala regular vai colocar em prática. O PEI é um documento da escola, feito pela escola, do aluno da educação especial, que vai auxiliar a professora na elaboração desse plano de aula, mas são documentos distintos. Então, gente, são 4 perguntas simples, mas que precisam que vocês retomem essas leituras, tá? Eu sei que vocês não vão ter dificuldade. Posso parar de compartilhar ou vocês têm mais alguma dúvida? Parei de compartilhar. Deixa Por eu ver mim, quem pode parar de levantou a mão. compartilhar. Cecília levantou a mão, pode falar, Cecília. Tá. Professora, você estava falando sobre o PEI, né, com base no DUA e o PEI convencional. Esse PEI. Então, plano de aula são coisas distintas. PEI é uma coisa, plano de aula é outra. Tem o plano de aula na base do DUA e o plano de Ah, aula tá com base. convencional. Tá. Esse PEI convencional, né, o plano de aula convencional, ele seria, não querendo assim, talvez usar o termo errado, mas seria para as pessoas que não são muito, que não tem nenhum tipo de neurodivergência, nenhuma característica especial nele. E o com base no DUA seria mais para quem tem essas neurodivergências, mas esses neurotípicos. Poderia ser essa diferença entre os dois ou não? Não, Cecília, acho que você está confundindo plano de aula com PEI. O que é o Aham, PEI? O que é o PEI? Vamos lá, a gente vai ter que sair dessa disciplina sabendo disso. tá. O que é o PEI? O PEI é um documento elaborado, ele tem que ser elaborado. Eu estou falando do campo teórico, nem sempre ele é elaborado pela comunidade acadêmica. Inclusive, a gente tem que, se a criança, o jovem, o adolescente com deficiência ele puder participar da elaboração do PEI dele, a gente tem que convidar ele para ele participar da elaboração do PEI. Então, o PEI é um documento elaborado pela professora do atendimento educacional especializado, que são vocês, não é? Vocês estão se formando para isso, em conjunto com a comunidade acadêmica. Então, o professor da sala regular, o professor regente que a gente chama, ele também tem que participar dessa elaboração. A família tem que participar da elaboração. Se esse aluno faz parte de um atendimento fonoaudiológico, é interessante que a gente tenha dados da fonoaudióloga, da fisioterapeuta, para entender o todo desse aluno. É um documento para a gente fazer um planejamento das necessidades do aluno. Qual é o suporte que meu aluno precisa aqui na escola? Isso é o PEI, Tá. tá? O que é o plano de aula? O plano de aula é um documento que a professora da sala regular, né, elabora dos conteúdos que ela vai lecionar. Ah, tá. Tipo um planejamento que hoje em dia chama, né? Tipo um planejamento de aula. É o planejamento de aula, que Ah, em tá. alguns lugares é sequência didática, é plano de aula, é um É porque planejamento de quando aula. você falou esse nome, eu pensei assim, é a mesma coisa, porque É, lá na escola onde eu trabalho, faço estágio, ela fala muito em planejamento, que tem é o alguns dias, umas planejamento. terça-feiras, ela faz um Isso, planejamento com uma professora da tarde, como ela dá só aula do primeiro de manhã e tem uma outra à tarde, elas tentam passar as mesmas atividades para os alunos da manhã e da tarde, mesmo que isso. estejam mesmo que estejam em fases diferentes, assim, de alfabetização, sabe? Tipo, o primeiro ano da manhã não tá sabendo escrever, mas o da tarde sabe. Eles estão, mesmo Isso, que estejam Cecília. diferentes. E esse Isso PEI, aí, esse planejamento, Cecília, ele ah, pode ser convencional ou ele pode ser com os pressupostos do DUA. uhum, Os pressupostos do DUA são 3.
Você lembra? Você já estudou em algum momento? Eu Os lembro que eu já três estudei com professores adoram. Eu me lembro que eu estudei com ela. engajamento, que é o mais Uhum. fácil, o engajamento, que ele vai qual é a minha motivação? Qual é a motivação do meu aluno? Qual é a motivação? E aí a gente passa para o coletivo, porque o DU ele é coletivo, ele não é para o aluno com deficiência. Então, Ah, qual é o tá. engajamento da minha turma para essa atividade? Depois, quais são as ações de representação, o eixo representação e o eixo de ação e expressão. Então, são três eixos: representação, expressão e engajamento. Nesses textos todos que eu mandei para vocês, eu acho que todos os artigos retomam esses conceitos. Cada eixo desse está intimamente relacionado com a área do cérebro. Em todos os artigos tem aquela figurinha, eu acho que todo mundo aqui já viu, que é uma imagem que ela é categórica. Está em todo artigo praticamente, tá, que é é da CAST, né, que é a instituição internacional que preconizou, né, o que é o DUA. Aí tem lá, região frontal, região parietal, região occipital. Cada eixo desse está relacionado a uma região do cérebro. Quando eu penso uma atividade para o meu aluno de ensino e aprendizagem, eu estou trabalhando com conexões neurais, não é isso? Uhum. Então, se Sim. eu engajo o meu aluno, ele vai dizer: Poxa, eu quero ir para a aula da professora Cecília porque é interessante, ela traz várias formas de estimular, né, Cecília? A gente é assim, quando o professor não leva nada interessante, eu não gosto muito daquela aula, porque não tem nada novo, é sempre a mesma coisa. É, Então, o nosso cérebro funciona a partir de motivação, nós somos motivados. sim. Representação. Eu tenho que pensar, poxa, eu trabalho aqui na educação à distância, né? Eu tenho que pensar quais são as formas que eu vou expor o meu conteúdo para os meus alunos. Então, eu gravo vídeo aula, né? Eu faço a videotutoria. Na videotutoria, eu escuto muito vocês. Quando vocês não leem o texto, eu peço para vocês lerem o texto, um pouquinho da aula, separo alguns minutos para a leitura do texto. Ou eu mesma leio o texto, né? Começo a falar um pouquinho do texto, deixo aberto para que vocês se coloquem, afinal de contas, é uma videotutoria. Eu quero que vocês participem, se coloquem, se manifestem, tirem dúvidas, porque o objetivo não é esse. Sim. Sempre, eu tô sempre apegada ao meu objetivo. Qual é o meu objetivo aqui? Então vamos fazer assim. Aí, quais são as formas de expressão que eu faço? Eu passo atividade avaliativa para que vocês possam serem avaliados e receberem a nota, porque já é ensino superior. Em Sim. outros momentos, eu passei em outras disciplinas com outros alunos, o mapa mental, Tenta colocar isso um pouco mais na prática, vamos dizer assim, sendo que a gente não faz muito no nosso dia a dia, porque eu sei que é muito difícil elaborar isso no dia a dia. Mas a gente sim, já está fazendo de uma maneira um pouco mais prática, que nem a gente passava, os professores passavam pesquisa quando a gente estudava assim na escola. Que era para a gente ver o que a gente aprendeu e o que a gente pegou daquilo, talvez, de lição, um pouco para a nossa vida, né? E um pouco de lição daquilo que a gente entendeu, daquilo que a gente compreendeu naquele trabalho. sim. Então, cada professor escolhe uma forma de vocês se expressarem, digamos assim. Tem professor que usa o Padlet, tem professor que usa o fórum, tem professor que. Então, são estratégias que não deixam ser também engajamento, né? Você está engajando também o aluno. Então, é nessa perspectiva. Às vezes o professor já trabalha com o DUA sem saber que está trabalhando com o DUA. Uhum. Ele não usa ali, né? Tem professores que são super preocupados com engajamento, que tem várias estratégias para os alunos é, se expressarem nas disciplinas. Se eu tenho um aluno com deficiência visual, tenho que pensar em maneiras dele expressar o conhecimento dele a partir do braille. Eu não vou dizer, ó, não pode usar braille na minha aula. Você tem que aprender a escrever com a letra cursiva. Você vai Sim, ter que a gente hoje, eu estou falando um exemplo esdrúxulo, né? Que eu acho que isso aí já está muito claro. A deficiência visual, inclusive, a gente já caiu por terra. sim. Mas, enfim, outros E aí alunos que você têm também dificuldade. falou do PEI, tem a professora lá regular da sala onde eu trabalho, da sala que eu fico, né, do primeiro ano. Cada bimestre ela faz um PEI, ela elabora um PEI, mas É elabora só. bimestral. Isso Sim, mesmo, Cecília, é bimestral. ela elabora sozinha, mas quando vem uma avaliação da psicopedagoga do meu aluno, né? Vem uma avaliação da psicopedagoga, acho que só da psicopedagoga que acompanha ele em casa, do que ele aprendeu em casa, do que ele está tirando
entre aspas, lição dos trabalhos de casa, o que ele está aprendendo, não sei o quê. Veio primeiro uma avaliação da psicopedagoga. E ela avalia o PEI bimestral, né, como você falou. Só que ela elabora sozinha e eu vou passando o meu feedback que eu tenho do aluno, a percepção que eu tenho ali, para ela conseguir elaborar o PEI. E aí, semana passada, não lembro que dia da semana, a gente teve reunião com a psicopedagoga desse meu aluno. A gente colocou as questões que ele estava realmente tendo mais dificuldades, não sei o quê. Colocamos todos o nosso, entre aspas, problemas e soluções que a gente teria que dar para ela e contar o dia a dia como é que é dele na escola, né? Aí fui falando e tudo que tinha que ser falado. Tinha umas coisas que talvez eu acho que não eram muito para ser colocadas, mas eu precisei colocar para que, assim, a mãe não tem, é o que a gente vê também, percebeu, que ela tem uma visão muito, como é que eu posso falar? Uma expectativa muito grande pelo filho, que ele vai aprender tudo de uma vez, que ele vai conseguir aprender tudo, que ele vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas às vezes essa expectativa não é que cai por terra, não consegue atingir essa expectativa que é muito grande, ou às vezes ela acaba se iludindo por conta que o filho não conseguiu aprender aquilo. E a gente explicou para a psicopedagoga, olha, ele está um pouco aprendendo as coisas e não sabia escrever o próprio nome, ele não é um processo, né, Cecília? Eu acho que é mostrar para a família que é um processo. Na sua fala, Cecília, vem uma informação muito importante. Um dos grandes desafios que nós temos hoje em relação ao PEI é esse trabalho coletivo, Cecília. Você veja, quando você me fala, você diz, olha, tem a psicopedagoga que manda um relatório, mas os outros professores da escola, cadê? A gente não consegue, que a gente tem observado, a dificuldade desse momento de planejamento coletivo. Algumas instituições vão usando estratégias, né? Ó, deixa o Pay no Drive, cada um vai lá e escreve um pouquinho. Mas a gente sabe que é uma estratégia, mas tem sua limitação. É diferente você em um documento escrever lá uma frase totalmente diferente do que você estar presencialmente, dialogando com esse aluno, com esse professor do AE, né? Então, a gente enfrenta muitos entraves, principalmente no Fundamental 2, quando nós já temos mais de um professor. Então, às vezes, tem 8 professores, 8 pessoas para fazer o PEI. Professores com a carga horária distinta, que nem sempre se encontram. Então, esse é o grande, um dos grandes, né? Um dos grandes desafios hoje para a gente implementar, de fato, o PEI na instituição e poder afirmar, olha, o PEI é eficiente. A gente tem observado que o PEI auxilia. Inúmeras pesquisas têm mostrado para a gente, ó, ter o PEI é um instrumento positivo, porque é aquele documento que você acessa e você vai ter um norteador. Sim. Mas, às vezes, Cecília, na instituição não tem o PEI com essa nomenclatura. O professor, a instituição, se organizou em um outro movimento, né? E detalhe, o PEI, ele também não está regulamentado em nenhuma legislação que obriga, não é obrigatório. Pedagogicamente, e as pesquisas a gente tem trabalhado com o PEI, da mesma forma o DUA. O DUA também, você não entra na LBI e tá lá, olha, é obrigatório ter, até porque é do campo do quê? Pedagógico. Sim. É uma decisão pedagógica, institucional. Mas, enfim, é uma outra discussão. E eu também não vejo lá na escola onde eu trabalho, nem quando eu estudava, assim, no fundamental e no médio, que os professores não se reuniam para fazer esse planejamento e elaborar esse documento do planejamento com base nos dias de aula e que cada disciplina vai passar para uma interligar a outra. Às vezes, eu nunca vi acontecer isso. Agora que eu estou vendo que essa professora... por isso que não a gente tem que ter muito cuidado para a gente não colocar a culpa no professor. É o sistema que não permite. O professor ele quer fazer o P coletivo, mas o horário dele, a carga horária dele não permite. Então, ele precisa ir para a instituição em um determinado horário. Ele, às vezes, tem outro vínculo em outra instituição. São várias questões, né, Cecília? E o que você estava falando também do PEI, Dudu, na minha opinião, eu acho que deveria, em algumas instituições, ou talvez todas, ser obrigatório isso, porque, como você falou, se tem um ponto positivo e pode ser um baita de um norteador para aquele professor, ou para aquela professora, ou para aquela pessoa da área pedagógica, e que vai ajudar muito, talvez, no futuro, de dizer assim, ó, o meu aluno vai dizer assim, diz aqui que eu passei, ele conseguiu, tem isso aqui, ele fez... Eu precisava fazer isso aqui. E ele falou isso daqui do que ele já fazia, com o PEI, sabe?
E aí eu penso nisso. Ah, mas por que o PEI não é obrigatório? Que nem você falou. Mas eu sei que algumas instituições talvez não consigam ter esse tempo que você falou, de sentar com alguns professores ou pessoas da área multidisciplinar, sentar, elaborar, fazer. Talvez não tenha esse tempo, mas eu acho que não poderia ser realmente obrigatório, mas que também tem essa interação e comunicação entre os professores para que talvez aconteça mais planejamento dentro das salas de aula, mesmo que talvez não consiga muito, mas que tente fazer o mínimo para que isso consiga ser bem sucedido, esse trabalho no final do ano seja bem sucedido, a professora chega assim e falar assim, pouco assim, atingir o objetivo dos meus alunos, pois eles estão tirando nota muito boa, isso aqui estão aprendendo a ler e escrever rapidinho, porque tem pessoa que nem consegue, não consegue, eu digo que é operar milagres, né? Tem aluno que às vezes chega semi-analfabeto, analfabeto numa sala, e a gente às vezes não consegue botar ele para escrever ou para ler, mas tem pessoa que às vezes consegue, porque tem talvez uma habilidade de ensinar. Quando eu era mais nova, agora pro lado pessoal, dizia assim, Cecília, você vai ser professora. Eu falei, por quê? Você sabe explicar, ensinar muito bem. Eu falei, pô, não vou ser, não, tem que corrigir prova, tem que pensar naquela trabalheira toda, né? Naquela parte mais chata, não é chata, mais crítica. Aí, hoje já dizem, pô, você vai ser uma ótima professora, viu? Você tem um monte de cuidado das crianças, e as crianças, você tem emo por criança. Por quê? Porque quando eu chego em algum lugar, as crianças me adoram. Cecília, você tá trazendo mil coisas. Eu tô anotando aqui tudo. Você tá trazendo mil ideias, que aí eu vou levantar, eu anotei aqui, para a gente Aham, poder debater. Uma é essa obrigatoriedade do PEI, a aham, outra que você está falando é a sistematização didática, só que você está falando com outras palavras. sim. Vamos falar do PEI. Por que que não tem, não é, na legislação não está lá, é obrigatório o PEI? Porque eu penso dessa maneira, os professores têm autonomia, a instituição tem autonomia para definir pedagogicamente ali quais são os elementos, né, que eles vão estabelecer como obrigatórios ou não. E o PEI ainda está em estudo. Tem muitos estudos, mas poderia ter um outro documento que também atendesse. Lá no CB, nessa mesa da Thanos Valadão, ela fala do PEI e já teve uma outra pesquisa mais recente de uma aluna do doutorado que faz um PEI mais rebuscado, robusto, que a gente olhando ali a apresentação, a gente fica pensando, gente, será que isso aqui na prática funciona? Um documento tão profundo que o professor às vezes vai demorar um mês para preencher aquilo ali. Será que é funcional, né? A gente pensa na funcionalidade do documento. Então, primeira coisa, o PEI. A outra coisa, essa sistematização da didática. É, ah, se nós colocarmos esse documento como obrigatório, nós vamos conseguir, de fato, o sucesso, a eficácia pedagógica. Nada é comprovado, né? Não tem comprovação. Se você colocar o duas, se colocar o P, se você colocar uma pedagogia ativa, a gente não vai ter a certeza que a gente vai conseguir a eficiência pedagógica, porque a educação depende de vários fatores, inúmeros fatores, inclusive os fatores políticos pedagógicos, tá? Então, basicamente isso, você falando aí, o ensinar, né? Quando você traz, eu tenho um jeito de ensinar. Eu acho que a gente tem uma discussão. Paulo Freire tem um livro que fala sobre isso. Professora sim, tia não. Vocês já leram esse texto? Esse texto é muito Com importante. certeza, com Josi já leu. certeza. Josi já entendeu onde eu quero chegar, né, Josi? O chamo de Pai Paulo. Sou É, viciada. a Josi já entendeu, né, Josi, onde eu quero chegar, que é o seguinte. A profissão de ser professora, ela durante muito tempo esteve nesse lugar do jeito. Você tem o jeito de ser, você. Só que a gente tem que entender que é uma profissão como qualquer outra. Nós vamos aprender a exercer a nossa profissionalidade. E dentro desse processo, Cecília, claro, existem as características individuais, o seu jeito, a sua afetividade. Eu vejo que você é uma menina amorosa, tudo isso vai fazer parte da sua identidade profissional. E aí, por que é que me chama a atenção quando você fala isso? Na educação especial tem muito disso, né, gente? Você é tão afetuosa, você tem jeito para trabalhar com criança com deficiência. E sempre atribui essa ação que nós fazemos à caridade. Lembram que na história está muito associada à caridade? Então, associa a pessoa à bondade,
a uma ação altruísta, né? Quando, na realidade, Cecília, o que é que eu falo para você? Já que eu sou sua professora, eu estou no processo formativo com você. Sempre procure levar isso para o profissional. É sua profissão. Sim, você tem essa característica da amorosidade, você tem um jeito de dar aula, você tem um jeito de ser professora, mas é sua profissão. Você precisa estudar didática, você tem estudado técnicas e estratégias pedagógicas, porque isso vai tirar você desse lugar do senso comum, né? Porque ser amoroso não precisa necessariamente fazer uma licenciatura para ser, não é verdade? Mas você tem que se apegar, né, digamos assim, à parte teórica, porque vai te tornar uma profissional. Então, só tô falando isso porque é algo muito comum no AEE. Josi, pode falar. Josi. Gente, a Patrícia tinha levantado a mão e Ela a sai da Patrícia acabou chamada. saindo. A Cecília estava falando, eu não quis interromper, mas eu acho que ela precisou sair. A Patrícia caiu a internet dela. Eu vou. Daqui a pouco ela Professora, retorna. repete o nome do livro, por favor. Repete o nome do livro do Paulo Freire. Professora Cíntia, não. Tá, obrigada. Não, professora, Josi, pode falar, fique à vontade. uma pequena contribuição, né? A gente não pode, assim, como eu tenho uma considerável experiência na docência, né? Achar que tudo que o colega que está iniciando está falando errado. Mas, enquanto professora também formadora, me sinto assim, um pouquinho na obrigação de colocar alguns pontos, se a senhora me permite. Né? Claro, Josi, fique à vontade, vamos lá. Primeiramente, essa questão do você tem jeitinho, você é carinhosa, remete muito ao cuidado, né? A substituição da figura materna daquela criança no horário de aula. Não é verdade? Então, não necessariamente você tem que ser carinhoso no sentido de piegas, Isso. Isso. Saiu dessa afetividade, nós temos que ser afetuosos. Essa afetividade que o Paulo Freire fala, o Valon fala de uma afetividade, não é tá beijando, abraçando, colocando no colo. É empatia, eu vejo assim, né? É uma sensibilidade do campo empático com o outro. Mas a gente fala sempre isso, né? Esse texto do Paulo Freire, eu não tenho ele em PDF, seria bom para a gente fazer a leitura dele na disciplina de didática. Eu acho muito importante para todos. Eu acho que eu tenho. Eu vou procurar aqui na minha pasta e qualquer coisa PDF você tem, Josi? Põe para a gente que aí eu boto até no... Se eu não tiver no computador, eu tenho um livro. Eu escaneio, não tem problema. Não tem problema. Né? São cartas que ele fala para quem quer ser professor, uma coisa assim. Mas é um clássico, né? A gente na pedagogia lê todos eles, né, Josi? Na pedagogia é livro de cabeceira. E assim, vai para, como a senhora falou, né? Além da empatia, eu acho que tem a questão do respeito, né? Quando você respeita o seu aluno, né? Quando você respeita o seu estudante, quando você se coloca no lugar de mediador, né? E não o detentor do saber, o que vai transmitir. Eu tô com a camisa do Paulo Freire, nem me dei conta. Vou roubar. Eu falando dele, tô com a camisa dele, me dei conta agora que eu olhei, eu falei, tô com a camisa do Paulo. A gente sair desse campo de transmissão do conhecimento, né? E o mediador, quando você se coloca no papel de mediador, você já respeita o seu aluno. E eu falo, não, são os seus alunos. É o seu aluno, são pessoas. Cada um é um. Né? Por isso eu gosto do princípio do DUA, né? Porque você respeita a individualidade do seu aluno, né? E a outra questão que eu também acho muito importante é a questão do planejamento, da elaboração do plano de aula, da reunião dos professores, até a formação do PEI. Como a senhora disse, né, cai muito no colo do professor. O professor não quer, o professor... Mas é preciso entender que, para além do querer do professor, a gente tem um sistema educacional que não nos proporciona essa reunião.
principalmente no Fundamental 2 e ensino médio. Exatamente. Né? Porque os professores... É uma outra lógica de funcionamento da escola, onde a gente tem uma carga horária muito complicada para os professores pensarem em planejamento. E é uma luta da classe, né? Nós lutamos isso na educação básica, os professores precisando de tempo de planejamento. Inclusive, eu já falei aqui em alguns momentos, qual é a principal diferença para o professor do ensino superior? Nós temos tempo de planejamento. Hoje, por exemplo, foi o dia inteiro planejando o próximo semestre, gente. Nós estamos em novembro. Nós estávamos lá de manhã planejando o próximo semestre. Então, às vezes, o professor de educação básica não tem esse tempo. Ele tem, na Constituição tem lá, um dia na semana, tem uma carga horária super resumida para ele dar conta de uma infinidade de atividades, né? E nem sempre, Cecília, vai dar para juntar todos os professores no mesmo horário. Isso é quase impossível. Exceto nas reuniões de COC, né? Que são reuniões que todos têm que estar presentes, enfim. Aí já é um outro momento que aí nesses momentos são tantas demandas que o P acaba ficando em segundo lugar. Então, essa construção, às vezes, se dá no início do ano, aquela primeira reunião pedagógica antes de iniciar o ano letivo. A reunião pedagógica, é isso mesmo. Né? Mas aí é aquela aí, durante o resto do ano não tem mais, porque não consegue, né? A gente tem que estar semanalmente falando dos nossos alunos. Então a diferença semanalmente a gente tem que estar se reunindo na educação básica para falar essa semana, porque a criança, ela tem picos de desenvolvimento, né? Em momentos muito rápidos. Então, a comunidade escolar, ela precisa... quando eu digo comunidade escolar, eu digo fora da escola, né? Os familiares, eles têm um papel muito importante nessa questão da inclusão, né? No cumprimento dessas atividades. Sim. Porque a equipe pedagógica se reúne, planeja, mas precisa ter uma interação. A questão da escola está para além de escola versus família, né? Não tem essa adversidade, sim uma comunidade. Então, quando isso funciona, essa engrenagem funciona bem, né? Eu digo assim, na minha experiência lá na minha escola, claro, está longe, tá, professora? Muito longe de ser o ideal, né? É uma escola de ensino médio mesmo, a gente não tem nem o Fundo 2. Né? A gente tem uma sala de recursos que a gente atende os alunos da nossa escola e de outras escolas, porque no estado, as salas de recursos, elas são polos. Então, olha só, como é que o professor que trabalha lá no Manuel Marinho vai elaborar o PEI do aluno que estuda na outra escola, se ele nem contato com os outros professores ele tem. Exatamente. Um dos grandes desafios tem sido esse, né? Josi. Esse trabalho colaborativo, esse ensino colaborativo, que lá no CB foi o que a gente mais falava. Tem o multicamadas, o modelo multicamadas. Eu não sei se vocês já viram, que a própria NCE tem trabalhado na perspectiva do multicamadas. Ainda assim é difícil, porque a gente vê que é quase impossível como você falou, o professor está em uma escola, o outro está em outra escola, como é que eu faço esse diálogo? Aí, geralmente, o que acontece? Vamos fazer as formações do município. Mas nem sempre naquela formação municipal a gente vai ter um tempo... A gente vai tratar de outras questões, geralmente são o quê? Metas anuais, né? Eu direto faço aqui formação em Mesquita, já fiz formação aqui em Nova Iguaçu, como palestrante. Vou falar do DUA. Naquele momento, aliás, eu fico assim, gente, era muito mais vantajoso fazer os grupos aqui agora para a gente pensar os alunos em estratégias de curto prazo, mas não, eu tenho que estar ali fazendo uma formação anual, de temáticas anuais, trabalhando metas anuais. Enfim, é um contrassenso. É isso, tá? Obrigada. Obrigada, Josi. Patrícia, quer Professora falar? Catarina, rapidinho. Sou eu que levantei. Eu achei o livro a Patrícia tinha levantado a mão e ela saiu, agora que ela voltou. Rapidinho, eu achei o livro de Paulo Freire, aqueles professores assim, tinha no PDF, tá no chat. Só preciso que confira se tá realmente as páginas certinhas, porque eu achei com 84. Não sei se são 84 no livro real. Mas eu achei o PDF sem no chat. É isso mesmo. Que bom, gente. Vale a pena a gente fazer a leitura, ó. Cecília colocou aí no chat, todo mundo tem acesso. Obrigada, Cecília. A Josi também tem ele em PDF. Só que eu tô achando muito caro comprar ele físico, porque eu queria comprar ele físico, só que tá muito caro.
Eu compro muito em sebo, eu acho que vale a pena. Tem um desconto bom. Depois dá uma É, olhadinha. só que na estante virtual tá R$ 15, mas não é a mesma capa, aquela capa rosa, né? Que a Sim, é capa outra rosa é edição. mais cara. A É, capa deve rosa ser é mais mais cara. novo. É, Sim, gente, mais alguém quer colaborar? Patrícia, que tá aí. Deixa eu ver quem tá. Nelson ligou a câmera, tô vendo ele. Falei do Paulo Freire, a galera animou. Mônica. Gente, mais alguma colocação? Vocês querem que eu volte pro texto? Eu falei do texto da Cristina Mascari e da Anne Redig. Todo mundo anotou o e-book que eu compartilhei? Tem um outro texto que é da Thanos Valadão. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre a Thanos Valadão. Ela estava lá no Congresso também, é um grande nome. E nós não tivemos vídeo tutoria para trabalhar com esse texto. É um texto que está no Cielo, que ela publicou com a professora Eniceia, né? Nós falamos até sobre ele, não foi um modelo na França. Nós já falamos sobre ele. Ficou alguma dúvida sobre esse texto que trabalha os modelos de PEI nos Estados Unidos, na França? Acho que não ficou dúvida, né? Ficou, gente? Não, né? Depois foi o da Cristina Mascaro. Eu tô lá no Moodle vendo, viu? Foi o da Cristina Mascaro. Deixa eu ver agora o de novembro, que foi a atividade. Ah, da Alana Félix. Foi o último texto que a gente não discutiu, que era o prévia de hoje, que está dentro do livro da Zerbato. Gente, vocês tiveram curiosidade de abrir o livro inteiro? Deixa eu partilhar com vocês, porque eu sei que vocês estão no final do semestre, nem sempre leu tudo, né? Eu imagino que não. Então, eu vou botar esse texto para vocês anotarem até referência, porque a professora Zerbato é referência na área, é bom a gente ter esse material aqui. Alguém leu? Teve acesso a ele? Então, qual o meu objetivo? A partir de novembro, a gente trabalhou a Thanos Valadão falando de PEI de forma ampla. Aí veio para o que é PEI com a Anne Redig, que é esse livro aqui que está aberto, né? Que ele tem a capinha roxa, é um e-book. Junto com esse e-book, tem outros e-books interessantes para nossa área. Eu não botei tudo aqui para não ficar muito confuso, porque ia ficar muito material. Então, teve esse daqui. Aí agora as leituras elas vão ser mais pontuais. Então, eu vou trabalhar com deficiência auditiva. Esse texto trabalha com bilinguismo. Então, vou tentar falar um pouquinho sobre ele, mas assim, à medida que eu vou falando, fiquem à vontade para me interromper, tá? Vocês podem abrir o microfone e falar, porque quando eu estou projetando aqui, eu não estou vendo vocês. Então, vou apresentar um pouco o texto. Esse livro aqui, esse material, é da professora Zerbato, Ana Paula Zerbato. Ela estava lá no CB, enfim, é da Faculdade de São Paulo, da USP, a Bárbara Neves, a Karina Soledad. E elas vão nesse Esse eu texto. comecei a ler, professora, mas não terminei, não. Eu li um pedacinho, mas não deu para ler tudo, porque. Material bacana. E aí, eu vou falar para vocês, eu vou trazer para vocês nesse material aqui a Alana Félix, que é esse texto aqui. É um texto que eu gosto porque é muito explicativo, traz exemplos. O aluno consegue ver na prática como vai funcionar. Deixa eu voltar para o. Aqui é o início do texto. Alana Félix, na página 117. O bacana é que eu estou disponibilizando o livro inteiro. O ideal é que vocês leiam o livro inteiro. Mas eu sei que vocês não vão ter tempo, mas quem tiver tempo, ou então salva esse material, porque é um livro bacana que está disponível de graça para a gente, um livro muito bom, um material excelente da Zerbato. Então, esse material aqui, esse capítulo, eu tirei porque ele fala sobre recurso didático para estudantes surdos no ciclo de alfabetização. Quem leu o texto viu que vai trabalhar com o currículo da cidade. Estão vendo aqui? Eu estou grifando aqui, eu acho que aparece aí para vocês. Gente, o currículo da cidade lá de São Paulo é um dos currículos mais bem elaborados que nós temos no Brasil hoje. Se vocês digitarem na internet o currículo da cidade Língua de Sinais São Paulo, vai abrir todo esse currículo para vocês. Eu não botei também, não adicionei lá, para não ficar também muito material e a gente não dá conta de tudo. Então, eu peguei o artigo porque o artigo é um recorte. Mas quem aqui tem interesse de trabalhar com bilinguismo? Quem já trabalha com bilinguismo, esse material é maravilhoso. No PIBID, eu estou lá na Escola Monteiro Lobato. Tem uma aluna do PIBID em específico que trabalha com deficiência auditiva. Eu já mandei esse material para ela 1000 vezes. Sempre insisto que faça a leitura, porque a gente enfatiza muito a importância das evidências, né? Quando você vai fazer um trabalho, gente, pedagógico com um aluno com deficiência,
a gente tem que usar como base as pesquisas. Por exemplo, se vocês colocarem hoje no Google recurso didático, material para alunos com surdez, vai abrir um montão, né, de ideias. Então, vai ter jogos adaptados, uma infinidade de recursos para vocês utilizarem com os diversos públicos. Mas qual é o diferencial? E aí, voltando para a profissionalidade, viu, Cecília? O que é que vai tornar você uma professora licenciada, com seu diploma de nível superior? O seu embasamento teórico. Porque a gente sai desse lugar de reproduzir por reproduzir, porque hoje, com as tecnologias, gente, até com a inteligência artificial, se eu disser, olha, eu tenho um aluno com deficiência auditiva no primeiro ano do ensino fundamental, me indica um recurso, ele vai dar lá uma lista de 1000 coisas. Você precisa ter o discernimento crítico para saber o que, de fato, ali eu posso estar associando ou não. Eu tenho que conhecer a teoria para poder pensar recursos, tá? Vocês vão ter uma disciplina de Libras ainda com a professora Elisa, que vocês vão discutir a alfabetização de surdos nessa disciplina, tá? Mas eu trago aqui um exemplo de como trabalhar o bilinguismo na perspectiva científica, né? Com base em evidências, como diz a Stephanie. Toda vez que eu falo em evidência, eu lembro da Stephanie. Então, a educação bilíngue. A educação bilíngue não é só ensinar Libras e o português escrito. Não é só isso, tá? E o texto vai trazer para a gente o que é que precisa. Quais são as habilidades, quais são as competências, os saberes, né? Eu acho que a palavra saberes é até melhor do que habilidades e competências. Quais são os saberes que eu tenho que mobilizar para alfabetizar esse meu aluno surdo, bilíngue? Ele vai falar, vai trazer todos os conceitos. Eu vou passar rapidinho, porque não dá tempo de eu me aprofundar em tudo. Vai falar da rede municipal de São Paulo. Por exemplo, no Rio a gente não tem um currículo bilíngue do município do Rio de Janeiro. Mas esse material do currículo de São Paulo, se vocês pesquisarem aí, quem tiver acesso, bota o link também no chat, vocês estão conectados aí no computador, para que quem tiver interesse se aprofundar. Caso não tenha interesse agora, salva esse material para depois. Então, como se dá a escolarização desse surdo? Ele faz todo um percurso histórico que vocês estão tendo comigo lá na disciplina, né? Fala do Abade Lepé, do oralismo, da língua de sinais, como é que surgiu, as brigas do Congresso de Milão, a Declaração de Salamanca e por aí vai. Mas eu vou tentar focar no pedagógico. A Lei de Libras ela vai surgir em 2002. Então, desde 2002 que a gente tem essa discussão de que o surdo ele tem uma identidade própria. A comunidade surda possui uma identidade. Por isso que a língua materna do surdo é a língua de sinais. E isso já está posto, não tem dúvida mais sobre isso. Então, que currículo é esse que eu estou falando? O currículo da cidade de São Paulo, de língua brasileira de sinais. Catarina, então eu tenho que pegar o currículo pensado para São Paulo e aplicar na minha escola em Mesquita ou aqui em Nova Iguaçu? Mais uma vez, nós vamos pensar estratégias a partir desse currículo. Pode ser uma inspiração para a gente, porque no currículo da cidade, ele vai trabalhar outros objetivos, tem toda uma complexidade ali. Então, é uma inspiração de trabalho. Então, ela vai apresentar para a gente como foi que esse documento foi elaborado. Um documento elaborado com profissionais da área, com teóricos da área, com surdos, né? Então, não foi de cima para baixo, foi horizontalizado. Alguém levantou a mão? Pode falar, gente. Eu não estou vendo vocês, não. Mas eu ouvi um barulhinho de que alguém levantou a mão. Professora, eu coloquei aí o acervo da SME da Prefeitura de São Paulo. Ótimo. O que link, tem o coloquei currículo o da link. cidade para surdos, né? Isso, coloquei o link aí. Perfeito. Então, abram, salvem no computador. Também está disponível na internet de forma gratuita. A professora Elisa conhece esse material, já conversei bastante com ela sobre isso, da importância desse material. É um bom norteador nacional, né? Apesar de ser lá em São Paulo. Mas porque foi feito de forma com surdos participando e etc. Para mim, um material muito bom. Mas, enfim. Então, aqui ela vai apresentar o contexto político dessa política, né? Desse currículo. Porque existe a lei de Libras, que diz que o surdo precisa ser alfabetizado na bimodalidade, né? Bilíngue.
E vai falar da necessidade do intérprete em sala de aula, do instrutor, do professor alinhado a esses profissionais. Patrícia, pode falar, porque a professora não tá vendo quem tá levantando a mão. Pode interromper ela. Pode falar. Oi, gente. Desculpa não ligar a câmera, porque estamos num momento aqui complexo em casa, esse horário. Mas olha só, boa noite para todo mundo, professora Catarina, colegas. Eu achei o texto super interessante porque ele já começa fazendo uma crítica ao sistema, né? Quando ele diz que não temos práticas pedagógicas direcionadas nem para a educação de surdos, muito menos para o público neurodivergente, né? Achei interessante que ele já dá uma mordida no início. E depois ele faz aí uma linha histórica daquilo, né, que a gente já tem uma certa base, do que a gente já vem estudando. E chegou na página 121, eu não sei se fui eu que não entendi, ainda falei, gente, será que eu estou conseguindo fazer uma compreensão do texto? Mas na 121, para mim, aqui está 121, para ele, eu acho que ele está enumerado. É um trecho que ele fala assim, professora Catarina, eu vou ler. Pode ler, que eu estou tentando acompanhar aqui. Eu sigo aqui no Ele texto. diz assim: a proposta está alinhada aos princípios da educação bilíngue, pois está baseada no ensino da língua de sinais para a criança surda, concomitante àquela da língua do grupo ouvinte majoritário em sua modalidade escrita. Nesse sentido, a criança surda deveria ter contato primeiramente com a Libras, para desenvolver a sinalização de maneira tão acelerada quanto as crianças ouvintes aprendem a falar. Deste modo, através da sinalização, a criança surda desenvolverá a capacidade linguística e, posteriormente, esta servirá de base cognitiva para o aprendizado da língua oral como segunda língua, tornando-se então bilíngue. Eu não entendi esse trecho, porque ele vai usar a língua de sinais para ele aprender a nossa língua oral. Eu não entendi isso, ou eu não estou conseguindo interpretar direito. Eu acho que aqui tá dando eco, né? Ai, deixa eu tirar, perdão. Tá, já. Então, eu acho que até aqui ficou, até esse ponto de Lacerda, deu para entender, né? Eu acho que a partir de quando elas falam oral, aí a gente já fica assim, mas como assim? Não, a gente vai começar a forçar a criança na oralidade. Eu acredito que o que ele quis dizer aqui é a língua escrita, o português escrito, porque o bilinguismo é isso. Exceto, Patrícia, eu penso que eles podem estar pensando aqui no público que faz a reabilitação auditiva. Lembram das crianças surdas que podem aprender a Libras, mas que usam aparelho auditivo? É nesse público, talvez eu esteja falando desse público, porque o surdo, usuário de Libras, ele não vai oralizar. Só se ele quiser, também não existe no momento, mas a comunidade surda, a prioridade é a língua de sinais. Eu acho que até Lacerda, até a citação de Lacerda aqui ficou claro, né? Acho que todo mundo entendeu. Mas quando ele fala aqui deste modo, através da sinalização, a criança surda desenvolverá capacidade linguística e, posteriormente, esta servirá de base cognitiva para o aprendizado da língua oral. A língua oral que ele está querendo dizer aqui é o aprendizado da língua oral do ouvinte, no caso, da língua portuguesa, né? Porque pode ser a língua americana, o inglês, francês, como segunda língua. Só que, mais um detalhe aqui, não é oralização como a gente vê lá na história, né? De forçar a oralização. Na modalidade escrita. Professora, foi o que eu entendi. Foi exatamente isso que eu entendi. Quando ele coloca segunda língua, sempre. A gente pode, se você puder subir um pouquinho, no parágrafo de cima, né? Ele coloca isso. Tá vendo? Isso. Primeiramente. A gente não pode esquecer que existe esse grupo que usa aparelho auditivo, que aí esse grupo é uma outra história.
né? Porque aí são pessoas surdas que irão oralizar, né? Que querem oralizar. Inclusive fazem terapia para isso. Você é fonoaudióloga, você bem sabe. Então, assim, quando ela bota aqui o aprendizado da língua oral, aí faltou acrescentar, né? Do ouvinte. Porque aí a gente entende o português, poderia ser um outro idioma. Mas no parágrafo de cima, ela coloca, olha lá, bem como permitir que estudantes surdos Construa os conhecimento conhecimentos sobre a primeira língua, da língua, de língua Libras e portuguesa na modalidade escrita. Isso mesmo, Isso perfeito. mesmo. Porque, na verdade, quando você acaba vindo na interpretação e aí fica a dúvida, né? Então, é preferível perguntar. E um outro trecho que eu achei interessante, que vem logo abaixo, não vou ler porque é um parágrafo imenso, mas ele traz duas palavrinhas que eu já ouvi muito, mas não tenho entendimento do que é, ao certo. Que é o português sinalizado, já ouvi essa palavra, mas não tenho entendimento. E nem esse bimodalismo. Eu já ouvi muito português sinalizado. E fiquei pensando, como que tem dentro da educação surda um grande espectro, né? Que a gente não imagina, né? A gente é tão reduzida assim a olhar para um viés só, que a gente não imagina que tem um leque aí imenso dentro da comunidade surda, principalmente com esse português sinalizado, que eu nem imagino o que seja, assim, para uma compreensão melhor, né? O português sinalizado, amiga, Pode você tentar fazer o sinal da palavra que você está falando. Um exemplo. Exatamente, ao pé da letra. Né? Ao pé da letra. Sem seguir Aqui, a especificidade beber linguística, água. né? Beber água. Ir no banheiro. Né? O sinal de comer é esse mesmo, né? Não vale. Mas, por exemplo, beber água é água, não é. Isso aqui é copo. Entendeu? Então, é você querer sinalizar a palavra em português. E o sinal de Libras não tem nada a ver com o português. Os sinais não são a palavra oral sinalizada, entendeu? Quando fala português sinalizado, é dizer que o sinal em Libras não significa que aquela palavra. Deu para entender mais ou menos, amiga? É como se pegasse a língua portuguesa e tentasse enquadrá-la dentro de um sinal, né? Mímica. É isso mesmo. Seria a mímica, entendeu? A mímica da língua oral. E o bimodalismo é você usar as duas coisas. O oral e o sinalizado, entendeu? Repita comigo. Mamãe. E aí, que antigamente, vocês estão vendo isso lá na disciplina de História de Surdos. Existia essa necessidade da leitura labial. Hoje, o surdo também bilíngue, ele faz a leitura labial, mas não só, né? É um conjunto, são expressões. E a estrutura da Libras é uma estrutura linguística, eles têm uma gramática. Então, é como a Josi está falando aqui, você não vai fazer uma mímica para o aluno, não. Existe um sinal que foi regulamentado, inclusive existe variedade regional. A Libras de São Paulo é diferente da Libras do Rio, que é diferente da Libras do Nordeste, porque existem os regionalismos ainda, tá? Como qualquer língua. Tem termos que eu uso aqui que eu não uso em Sergipe. Tem termos de Sergipe que eu uso aqui e ninguém entende. Então, é uma língua. Tem uma estrutura. Então, é nesse sentido, tá? Que é o que ela tá falando aqui. Ela tá fazendo a crítica. A gente quer, na escola, por ser um espaço formal, ensinar para o aluno a língua dentro da complexidade linguística, para que esse aluno ele saia bilíngue. E o que a gente vê? Se a educação de surdos não tivesse aprofundamento teórico, esse estudo, como você trouxe, é uma área tão grande, com tantas categorias, às vezes a gente não consegue alfabetizar o nosso aluno no bilinguismo. Então, ele às vezes sai da escola sem saber Libras, sem saber português. É uma situação que tem acontecido, né? Não é difícil a gente encontrar surdos que, poxa, tá na escola, mas não consegue aprender Libras e nem consegue aprender o português. E aí? Né? Enfim.
Agora, a Não língua, acho só que uma pergunta, professora. Boa noite, Só uma professora. pergunta a título de curiosidade. Desculpa, colega, estou atravessando, né? Eu tenho esse péssimo hábito, perdão. Mas a última pergunta. Então, a língua de sinais, por exemplo, nos Estados Unidos, a língua de sinais na França, a língua de sinais na Inglaterra, ela é diferente ou ela é universal? Acho que não. Tem as especificidades da região. Por exemplo, o inglês, ele se estrutura numa gramática diferente do português. O português é uma língua de origem latina. Então, a estrutura dos nossos verbos, entende? Então, existe, inclusive, a representação da Libras para a escrita, que eles chamam de SIG-Write. SIG-Write. É SGN ou SGW. SIG-Write. SGW. A sigla da sigla, né? SIG-Write. E vai ter essa mudança, sim, da língua, viu, Patrícia? Vai mudar. Como você aprendeu português, você vai aprender o inglês, vai aprender o francês. Só que existem sinais que se coincidem, enfim, tem essas particularidades, tá? Boa noite, professora Caterine, aqui é a Rebeca. Oi, Rebeca. Então, boa noite, colegas. Eu queria trazer, né, uma vivência, né, que eu tenho. Eu tenho um primo que ele é surdo, né, por má formação congênita, e ele tem, assim, o mínimo do mínimo em audição de um dos ouvidos. E aí, o que acontece? Ele aprendeu a oralizar algumas pouquíssimas palavras, tipo foto, mamãe, vovó, poucas coisas. Sim. Só que, no Oralizar. geral, a língua de domínio dele é a Libras, né? E o português em si, eles aprendem, né? Só que, assim, com relação ao que a gente tem de vivência com o meu primo, não é a língua de domínio dele. Toda vez que ele tem que escrever pra gente, ele escreve, por exemplo, a palavra aprendeu, ele escreve um bolo de letras. A gente sabe que ele quer escrever aprendeu, mas ele escreve como se fosse espelhado mesmo, sabe? As palavras em ordem trocada na frase, porque é como ele sinaliza. E ele escreve daquele modo ali que pra gente parece que tá errado, mas na cabeça dele tá certo, porque é como ele se comunica. Então tem essa questão também, né? É importante a gente saber isso, Rebeca, porque enquanto professores, quando formos avaliar, a gente elaborou uma atividade que exige a escrita do aluno surdo. Vocês já pensaram agora o Enem, né? Quem vai corrigir essas redações dos alunos surdos do Enem? É uma equipe que foi treinada para isso. Durante muito tempo, logo quando eu iniciei, eu trabalhava no Enem, eu já fui leidora do Enem, já fui transcritora. E na minha época, quando eu comecei, em 2009, 2010, o MEC não fazia curso com a gente. Nós não tínhamos curso. As nossas orientadoras, tipo a Márcia Pleite, na minha época ela era a Verônica Mariano, tava até falando hoje para a Márcia sobre isso. A Verônica era quem fazia a orientação com a gente. Ó, é assim que você faz. Hoje, depois, uns 2 anos depois, lá em 2012, o MEC começou a fazer um curso de preparação para ser ledor do Enem. Por causa disso, Rebeca, porque às vezes a pessoa ia corrigir a redação do surdo e cortava tudo, dizia, nossa, mas ele escreve tudo errado. Não conjuga os verbos estão no infinitivo, a ordem sujeito-predicado. E aí o surdo era prejudicado na avaliação. E isso acontece muito na comunicação mesmo, em casa, né? Já escutei várias pessoas falando, caramba, não entendo nada que o fulano fala. Aí eu pego, não, gente, ele quis falar isso. Aí eu vou lá, dou meio que aquela traduzida ali, sabe? E sobre o português sinalizado, acho que foi a Patrícia que perguntou, agora recentemente a gente teve que fazer, né, o projeto pedagógico de seminário. E o meu grupo, a gente escolheu entrevistar esse meu primo. Em particular, né, além de ser surdo, por ter a vivência no mercado de trabalho, ser um sujeito bem resolvido, né, na sua vida pessoal. E a gente fez a entrevista com ele e o integrante do nosso grupo que fez a entrevista levou para a professora dele de Libras. E aí ela foi e pontuou, olha, isso aí que vocês fizeram é português sinalizado.
Por quê? Aham. Ele ficou com gestual de Libras, porém não acompanha todas as feições gestual de corpo e de rosto que deveria acompanhar. Porque o indivíduo surdo, ele não se expressa só com as mãos. Ele também se Exatamente. expressa com o rosto Com e a com o corpo. face, a expressão. Foi na disciplina de Libras, foi, Rebeca, essa atividade? Não, assim, ela não foi voltada diretamente para a comunidade surda. A gente escolheu o meu primo, né, Entendi. por a gente ter É essa de seminário, essa atividade de seminário que a gente faz, não é? Isso, Tá, entendi, no terceiro entendi. período com a professora Sheila Vieira. E aí a Tá, gente escolheu, fizemos a entrevista e tudo. Tá bem interessante. Eu não sei se a senhora vai fazer Você é parte da nossa mesa avaliadora. avaliadora, mas se tiver curiosidade, eu te mando o link do YouTube para a senhora Me poder manda, seguir. mas eu acho que eu vou ser avaliadora. Todo semestre eu avalio o primeiro, segundo, terceiro período. Claro que eu não avalio todo mundo. Eu fico com Sim. o João, né? Porque a gente tem uma. A gente é juntinho, assim, grudado. Aí a gente divide. A gente não, a Sheilinha antes era a Aline. A Aline saiu de licença maternidade. Ela divide os alunos, os grupos, e a gente avalia. Eu acho super bacana esses vídeos, porque vocês têm essas experiências, né? Às vezes um do grupo não tem contato, aí alguém do grupo tem contato com alguém com deficiência auditiva. Olha que bacana, já teve aí esse primeiro momento. E assim, eu automaticamente, quando a professora falou que a gente faria um vídeo, eu falei, gente, vamos entrevistar meu primo, porque vai ser de valia, né, para nossa carga, né, educacional e tudo, vai ser para compartilhar. Fantástico. E um diferencial, né, que a gente colocou como pergunta extra, né, foi o bônus, né, pedir a ele o nosso sinal em Libras, né, infelizmente todo mundo não pôde participar do grupo, mas eu e o colega que estávamos lá, né, fazendo a entrevista, a gente pediu a ele porque, né, gentilmente é o carinho deles com a gente, né, não é simplesmente você conhecer uma pessoa da comunidade surda, me dá um sinal em Libras, a pessoa nem te conhece, né. E isso também foi uma coisa que ficou É meio até clara, invasivo, né? Fazer isso. como meu primo fez isso, né? Porque assim, quando a gente pediu, né, ele demonstrou ali todo o carinho que ele tem ali por mim e tal. Isso fica muito claro no vídeo. Tem uma luta do movimento surdo, Rebeca, para que os professores de Libras sejam surdos. A minha professora de Libras foi uma professora doutora surda. E ela quem fez o meu batismo, né? Vocês devem ver o meu sinal quando eu entro nas videotutorias, alguns vídeos que eu gravo. Quando é aula pública, né? Eu sempre me apresento com o meu sinal, que é a letra C. Que aí, quando você tem um professor surdo, ele batiza. Geralmente, eles fazem isso. E a experiência é fantástica, porque você fala com o professor em Libras, né? Você tem que começar com o professor. Então, a minha professora, a professora Larissa Rebouças, ela foi uma das primeiras, se não foi a primeira surda doutora no Brasil, uma das primeiras surdas doutoras, há uns 15 anos atrás. Aí, enfim, ela começou a dar aula na Federal de Sergipe, ela é baiana. E tivemos esse privilégio de ter uma professora surda, né? Que é muito bom. Professora, a professora de Libras da minha filha, na UF, em Ciências Sociais, era uma professora doutora surda. E isso eles têm uma luta muito grande, Tânia. Inclusive, a Patrícia leu um trechinho do texto que eu ia falar. Deixa eu voltar lá para o texto. Que a educação do surdo tem se distanciado da educação especial. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Tem muitos surdos que não Acho que o professor Wallace falou alguma coisa, que tem surdos, comunidades que não se reconhecem como tanto que no CBE eles não estavam lá, você não via poucos professores de surdez, poucos professores surdos, porque já existe, inclusive lá no movimento de São Paulo, tá, galera de São Paulo? Eles falam educação de surdos, não falam educação especial. Tá? Então é bom a gente ter. O professor Wallace falou que muita comunidade surda não se reconhece como deficiente, mas como uma condição humana. Exatamente. Eu tenho uma prima surda que ela não se adaptou ao aparelho de surdez, aí todo mundo falava, ai, que doida, não usa isso. Mas hoje eu entendo. Agora. Os surdos, eles ficaram nessas categorias dos doidos até hoje, né? A gente tem esse hábito de chamar o surdo doido, de maluco, agressivo. Associa o surdo à agressividade. Diz que o surdo é briguento.
Lá na UFES tinha um grupo, tinha a Larissa e tinha um grupinho, né? Lá tem o curso de Letras Libras também, lá em Sergipe, tem muitos anos. Eu fazia mestrado na época, tem mais de 10 anos. E os próprios professores falavam isso. Deus me livre, aquele curso povo briguento, mas é porque eles, ao tentarem se expressar, eles não eram compreendidos, eles iam pra briga mesmo. Uma vez eu fui para um congresso que a comunidade surda invadiu lá o palco e queria bater na banca mesmo. Porque acontecia muito isso nos eventos, gente, mas não era, eles não iam para violência física, não, era mais a forma de se expressar, era tão o gestual. Eloquente. Isso, gestual. A pessoa ficou tão nervosa e começou a gesticular tanto que o pessoal se assustava, achava que ia brigar. Que foi uma briga que eles têm até hoje, que é a briga, o direito de fazer as provas em Libras. Vocês já devem ter visto essa discussão também. A briga no Enem para eles fazerem a prova do Enem em Libras. E nesse congresso, foi o CBE. Foi um CBE que eu fui há muitos anos atrás, que o pessoal da banca estava falando que o surdo tinha que aprender português, já que é bilíngue, então as provas têm que ser escritas no português. Nossa, a comunidade surda que estava no auditório levantou, foi naquela parte principal, né, da frente da mesa, e começaram a falar em Libras, né, que não concordava, que aquilo era um absurdo, que eram pessoas ouvintes falando para o surdo, né, e tem que ser surdo para o surdo. Enfim, até hoje existe essa discussão. E até hoje as pessoas surdas, né, têm esse estigma que a gente Mas tem que estar assim, a gente falava sempre assim, com nossa, cuidado. que doideira não usar o aparelho. Hoje, agora, eu tenho entendido por quê. E ela Por tem quê? muito amigo surdo, Que ela não é a língua materna ela, dela, né? ela fala, né? Mas Ela também a oraliza. gente precisa respeitar quem usa e que quer oralizar. Também tem isso. Ela Eu acho oraliza, professora, mas é como se ela falasse uma outra língua, porque como ela é surda, tem baixíssima audição, ela reproduz o que ela ouve, né? Eu já até comentei isso em outra videotutoria de um período. Por exemplo, o nosso nome da família de todo mundo é totalmente diferente do que é, e a gente sabe, e a gente entende. Você, para falar com ela, você tem que estar de frente, porque ela está olhando, ela labial, né? está vendo. Não adianta chamar, sabe? Ela não, se ela tiver de costas, só se você cutucar. E ela, assim, Perfeito. fala assim, mas do Gente, jeito dela. ô, Tânia, a Cecília tá com a mão levantada. Eu vou tirar a dúvida da Cecília. Faltam 20 minutos. Aí eu tiro a dúvida da Cecília e volto pro texto, que eu quero mostrar uma coisa muito importante no texto, tá? Antes da gente finalizar. E eu ainda tenho que postar a atividade avaliativa hoje. Professora, vocês estavam falando de Diga. pessoas surdas, né? Eu Sim. trabalho com uma moça que ela é da sala de curso, que ela foi considerada surda. Por quê? Porque de muito nova ela perdeu a audição, acho que por conta de um acidente de carro, alguma coisa assim, né? Sim. E aí ela começou a usar o aparelho auditivo muito nova. Quando ela foi para o instituto, ela disse que assim, ela usou esse termo, mas eu acho um pouco pejorativo. Ela falou, pô, só vi muita velhinha capenga e eu muito nova. É verdade. Ela falou, eu fui no instituto botar o aparelho por conta que eu perdi a audição muito nova e fui colocar. Só que eu vi pessoas muito mais velhas e eu muito nova lá e eu assustada, abismada, não sei o quê. Ah, eu falei, mas como é que foi a sua história com isso? Ela falou, olha, Cecília, eu enfrentei muito preconceito, muita coisa pela frente por conta de eu usar aparelho auditivo e ela me explicou. Eu até ia fazer entrevista com o colega Sérgio para o trabalho de seminário com ela, mas ela não quis porque tá com os problemas, né? E ela me explicando que esqueci. Dentro do ouvido dela que a gente tem os ossinhos, eles são muito fechados. Eu esqueci o nome desses ossinhos. E aí ela não escuta muito bem. Só que quando eu converso com ela, eu converso de frente, que nem a Tânia estava falando, ela faz leitura labial, eu fico de frente e falo pausado com ela e falo mais devagar, falo num tom audível, que às vezes ela consegue me escutar e me entender, já que eu acompanho meu aluno na sala de recurso com ela. Então, ela
ela viu, assim, e se sentiu tão segura comigo de eu conversar com ela, porque Sim. já tô na área, e eu falei pra ela, eu falei que eu tô na área e tudo, ela falou assim, Cecília, eu vejo, assim, uma coisa que eu nunca vi, uma pessoa tem sensibilidade com uma pessoa que é surda e ter a compreensão de que eu não vou escutar algumas palavras, mas que eu preciso ficar de frente e fazer leitura labial. Eu falei assim, sabe por que eu faço isso e falo devagar? E às vezes eu preciso, e às vezes eu falo, às vezes no ouvido dela, porque eu tive uma bisa surda de um ouvido. Ela perdeu também uma audição, acho que já um pouco mais velha, conforme a Sim. velhice, e aí ela colocou o aparelho auditivo em um ouvido. Quando a gente falava com ela não enxergava muito bem, então eu precisava falar no ouvido dela, ou tinha que falar um pouco mais alto. Então, assim, eu já tenho uma sensibilidade, uma percepção maior com esse tipo de Já tem pessoas. experiência, né, Cecília? Você já teve a Sim, experiência de ter esse sim, eu contato. falei para E ela, por assim, isso, todos nós vamos perder um pouco a audição, porque faz parte sim, do envelhecimento. E essa perda chama de sim. presbiacusia. Então, Hum, os ossículos, que são esses ossículos que você está falando, são três, eles começam a perder a elasticidade, os músculos vão sim, afrouxando e nós vamos perdendo a audição. Eu, por exemplo, tenho até que ir pro otorrino, que eu tô com um otite recorrente horrível. Otite, essas infecções que retomam, a gente vai perdendo a audição a partir dessas infecções. sim, Então, o caso que você está relatando é um caso de uma surda o quê? Oralizada, né? Que a gente chama oralizada, que ela faz sim. reabilitação auditiva. É diferente desse surdo que a gente está vendo aqui, bilíngue. Que nós temos uma aluna no curso, inclusive, lá, colega de vocês, lá do sexto período, né? Que é bilíngue, ela se comunica por Libras, ela tem um intérprete disponível para ela. Então, é uma outra perspectiva, que foi o que a Patrícia trouxe. Dentro do campo da surdez, a gente tem uma vasta variedade. Por isso que quem vai trabalhar com surdez geralmente se especializa nisso, né? Eu comecei, no início, eu fiz uma especialização em surdez. Eu tenho uma especialização em crianças surdas de 0 a 3 anos, que são os bebezinhos, que eu acho a maior fofura, que é o meu campo. Eu gosto de atuar com crianças pequenas. Gostava, né? Depois que eu fui para a área da academia, eu saí da clínica, aí eu comecei a me dedicar a coisas antigas e com mofo, que é assim, Sim, que são as coisas de história, os livros velhos, que é o que sim, eu ô gosto de fato. professora, e assim, Diga. acho que é uma pergunta que eu acho que eu ia fazer, mas eu vou lembrar. Esses ossinhos, eu sei que eles vão perdendo elasticidade e com o tempo a gente não vai escutando. Me falaram, não sei se é verdade, como você tem um pouco de especialidade na área. Se você usar fone de ouvido muito alto e Sim, num sim. tom que às vezes ultrapassa o limite, pode também deixar a pessoa surda dos dois ouvidos ou de um ouvido Pode, só. porque as células que movimentam, né, dentro do ouvido da cóclea, células cocleares, à medida que elas forem morrendo, elas não nascem mais. Então a gente tem que ter um cuidado. Tanto a gente perde essas células por causa dos remédios que a gente toma, que é perda por ototoxicidade, que chama, e tem a perda por ruído. A Patrícia também é fono, ela sabe disso. A perda por ruído, esse hábito que nós temos de usar o fone de ouvido super alto. Quem trabalha com ambiente muito barulhento tem que usar aqueles EPIs que a gente chama que são os É, equipamentos de proteção individual. Então, o ideal, eu, por exemplo, não uso fone de ouvido. Primeiro, porque eu tenho muita sensibilidade. Raramente eu uso. Às vezes, na academia, eu uso do abafador e ter cuidado para botar o volume baixo para não afetar. Se você tá num som, numa altura do volume, que quem tá ao seu lado tá ouvindo o som, já é um indicador que tem uma coisa errada ali. E de fato, uma vez que a célula morre, que essa vibração excessiva faz com que ela morra, ela caia, ela não volta mais, ela não nasce mais. Então, com a idade, naturalmente, essas células vão morrendo, vão se degradando, como todo o nosso corpo, né? Com o tempo, a gente vai morrendo, as células vão morrendo. Algumas células se recompõem, renascem. A célula da audição não. A gente já nasce, é que nem os óvulos das mulheres, né? A gente nasce com a quantidade de óvulos e a gente vai perdendo esses óvulos até eles acabarem. A audição, a gente já nasce com aquelas células auditivas e a gente vai perdendo com o tempo. Então tem que ter cuidado esses mesmo. ovos que você falou, por isso as pessoas fazem muito reposição hormonal, né? Durante uma certa idade ali, né? Cecília, é isso mesmo. Enfim, não pode usar cotonete, não pode usar som muito alto.
Rebeca, depois que Rebeca falar, a gente eu volto pro texto. 15 minutinhos para falar um pouquinho sobre o exemplo lá Então, bilíngue. eu queria trazer uma experiência, porque assim, o meu filho, ele tem 7 anos e criança gosta de fone, né? Gosta de fone para poder ver um videozinho ali. E a gente gosta também, né? Como mães, a gente bem gosta, né? Quando a gente não tá escutando aqueles youtubers chato, né? E às vezes eu preciso de um pouquinho de silêncio para poder focar em algum texto que eu esteja lendo. E assim, mas no geral eu sou contra fone, eu também tenho o ouvido muito sensível, eu não gosto de fone. Se eu não estiver podendo ouvir baixinho, eu prefiro não colocar no fone. Sim. Isso é uma opção que eu sempre utilizo. E o meu filho, ele teve um período, quando ele tinha uns 4 aninhos, de otite recorrente. E ele já fazia natação na época, e teve ali uns quadros de otite e caiu muito gripado. Resultado, ele teve uma surdez temporária. Sim. Comecei a falar com ele e ele, no mundo dele, não escutava, pouca distância, e levei no médico, né? Logo identifiquei ele no médico. O médico identificou e falou, ó, Cerumin, antibiótico no ouvido direto, né? Esqueci como é que fala o nome. Voltou ao normal a audição dele. Quando foi agora esse ano, e aí ele voltou a usar fone de vez em quando. Só que aí ele usa aqueles headphone, né, grandão mesmo. Sim. E aí quando foi agora esse ano, ele teve novamente esse quadro de surdez temporária, só que dessa vez Otite recorrente, dessa vez já foi dos 2 ouvidos. Quase que total. A audição dele foi embora de novo. E aí levei novamente, fiz todo o tratamento novamente com ele. Quase não levo mais na natação quando tá período assim meio frio, meio mentiroso, né? Tá um sol mentiroso igual o Rio tem estado, então quase não levo mais já para evitar o contato em excesso com a água. E o médico cortou de vez. Fone de ouvido para ele, né? Que a audição dele Nos volta casos normal. de otite também tem que ter cuidado para não compartilhar fone. É uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque o fone, a bactéria tá ali, né? Se você Sim. usa o fone de ouvido de outra pessoa, você pode pegar uma infecção, uma otite. Então, eu também não compartilho meu fone com ninguém, porque eu sei que eu tenho otite recorrente. Enfim, mas é isso. Também pode dar uma perda condutiva, uma perda temporária, como é o caso do seu filho. Sim, sim. Bom, gente, eu só vou passar agora para o texto rapidinho para mostrar o ponto-chave, que eu acho que é a grande cereja do bolo desse texto. Apesar da teoria, a teoria dela é muito boa. Brinquedos e brincadeiras são os 2 eixos das diretrizes curriculares nacionais. Sempre que eu falo de infância, eu retomo para os documentos, as DCNs. Mas eu não vou me adiantar, porque isso aqui é muito pedagógico. Em outros momentos que eu dei a disciplina de didática, eu focava muito no. Eu pedia para os alunos fazerem uma sequência didática para a educação infantil, uma para o ensino fundamental. Esse semestre eu não pedi pelo seguinte: fica muito no campo das ideias. Então, os alunos acabam fazendo sequências didáticas que praticamente são impossíveis de serem colocadas em prática, como a gente não tem um tempo hábil de trabalhar uma a uma, eu estou tentando mudar um pouco a estratégia para ver o que é que vai se encaixar melhor. Aqui, gente, ó, esse exemplo, acho que esse exemplo é um bom exemplo para a gente entender como funciona o trabalho do bilinguismo. Veja, a professora vai trabalhar, fez uma atividade na turma com os animais da floresta. Então, tem lá a figura do macaco. É uma atividade a ser trabalhada na perspectiva do DUA. Ela apresenta. Isso é o que a autora vai falar ali, viu? Eu só estou desdobrando para ser rápido. Ela vai apresentar a imagem do macaco para a turma, digamos que ela trabalhou um jogo da memória com animais e tinha um macaco no meio. Então, ó, pessoal, aqui é o macaco. Qual é o sinal do macaco em Libras? Estão vendo a segunda figura? É o sinal do. Como se estivesse coçando a barriguinha, né? Esse é o sinal de macaco em Libras. Como é a datilologia do macaco? Como é que eu escrevo M-A-C-A-C-O? Aí tem. Tá vendo a mãozinha do lado? M-A-C. Então, vou ensinar a datilologia para toda a turma. E, por último, como se escreve macaco? Então é diferente, né, professora? Ele faz o sinal do macaco para se expressar, falar do macaco, mas aí depois tem a forma de escrever a palavra macaco em libras. Eu pensei Exatamente. que fosse uma coisa só. Ó, como isso é importante. Eu insisto tanto.
Quando eu tô no PIBID, eu já tô cansada, porque eu falo tanto nisso, gente. O bilinguismo é isso aqui. Não adianta só mostrar o símbolo do macaco, o sinal. Qual é o sinal de macaco em Libras? Estou dando um exemplo, né? Ou então, eu estou trabalhando com a criança e aí eu fico o tempo inteiro só em Libras com a criança. Eu não posso esquecer que tem a datilologia, não posso esquecer que tem a escrita do português, porque o bilinguismo também tem a escrita do português. Um exemplo que algumas de vocês deram, acho que foi a Rebeca. Por que que esse adulto, usuário de Libras, que aprendeu Libras, está escrevendo ainda espelhado, está ainda na escrita, ele está na fase pré-silábica, silábico-alfabética? Por quê? Ele está no processo de aquisição da escrita do português. Então, a gente lá na turma, lá no fundamental, eu preciso trazer esse bilinguismo. Eu falo tanto isso, aí às vezes o aluno me vem, professor, eu quero trabalhar o jogo da memória. Aí tem a figurinha e do lado tem a imagem Libras. E o escrito? Em que momento eu vou trabalhar a escrita com a criança? Porque é bilíngue, né? Não é bi? Então Agora que tem eu que ter. entendi, eu pensei que era só um sinal mesmo que representasse. Não, aí é ensino de Libras. Eu vou Ah, ensinar Libra para o meu aluno, Libras para o meu aluno surdo. Mas e o português escrito? Lembre que é bilíngue. Ela falou lá na frente, a gente já passou que a Patrícia e a Josi falaram. não, agora É o ficou claro. ensino da língua de sinais, seguido da escrita, modalidade português na modalidade escrita. Ponto. Isso aqui é que nem memória fotográfica. Olhem para isso aqui e façam uma fotozinha na memória de vocês. Aqui é um exemplo. Claro que tem uma infinidade de atividades que tem lá no currículo da cidade, ela explora um pouquinho. Enfim, ela vai discorrer aqui a sequência didática. Ela vai explicar a questão linguística aqui, ó. A questão lexical tem um fundamento, gente, para isso. Não é usar a historinha do macaco pela historinha do macaco como tá aqui, não. Tem um estudo por trás. E é o que eu falo sempre, sempre. Às vezes o aluno acha que a gente tá querendo tá estressando, tá pegando no pé. Ah, a professora tem um probleminha comigo, porque todo dia ela reclama da mesma coisa. Porque eu tô falando 1000 vezes para a aluna fazer uma atividade bilíngue de acordo com a teoria e a aluna só me entrega, digamos, a figura do macaquinho e o sinal do macaquinho. Eu digo, mas tem que ter o escrito, tem que ter a datilologia para ser bilíngue, porque a literatura diz. E tá aqui a justificativa. Aqui é só um exemplo, tá? Tem uma infinidade de possibilidades. E ela vai trazer toda essa sequência didática que apresentar para a gente, ó, os objetivos da BNCC. Que lembra? A BNCC é o currículo, a matriz curricular que preconiza no território nacional. Eu não posso fazer uma atividade desprendida da BNCC, que é o currículo nacional. Estão entendendo como é complexo? Não é só chegar no Pinterest, botar lá inteligência artificial, nem sei, chat GPT, me dê uma atividade para um aluno surdo no primeiro ano do fundamental. Ele vai jogar tem 1000 fotos no Google, se você pesquisar no Google vai vir. Mas e os objetivos da BNCC? Como é que eu trabalho isso? O início, o meio e fim, quantos minutos? Qual é a ordem da sequência? Enfim, isso tudo exige da gente estudo. Não é fácil, tem que sentar, ler, entender a proposta. Então tá aqui, ela vai, quem não leu, eu sugiro que faça uma leitura, porque esse texto é bastante esclarecedor e é rápido, ó. Uma linguagem super fácil, fala da compreensão, das questões lexicais. Modelo de plano de aula, estão vendo aqui? A duração para trabalhar, qual é o objetivo que eu vou trabalhar, o passo a passo, como é que eu apresento. Gente, aqui tem um modelo de sequência didática. Eu quero fazer uma sequência didática bilíngue. Tem aqui o modelo. Então, não adianta. Me lembra muito essas coisas que já vêm prontas. Tá aqui, não vou colocar, copiar e colar e fazer igual para o meu aluno, porque cada aluno é único. Mas é uma inspiração de como fazer, né? E ela traz aqui o currículo, a importância do currículo da cidade, o quanto o currículo da cidade auxilia no desenvolvimento. Tem as referências aqui, inclusive ela cita, né, o currículo da cidade também aqui nas referências, tem os links, enfim, eu acho que vale a pena. Deixa eu ver
se eu consigo abrir o link que vocês colocaram aqui no chat para eu falar um pouco sobre esse currículo da cidade. Professora, eu coloquei aí um exemplo da escrita da minha aluna surda, numa resposta que ela me deu, para ver como é que ela tá no chat, como é que ela respondeu. Deixa eu ver. Esse texto foi feito por uma aluna surda que eu dei aula. Eu surda, cultura. Isso, ó, um bom exemplo, Josi. Comunidade, eu surda, experiência visual, língua de sinais própria, comunidade usar primeira língua de sinais, ter visão mundo própria, como sensibilidade visual, visão aguçada, uso de tecnologia adaptada, ter literatura, poesia, teatro, história, arte, expressar maneira única, não é deficiência, mas o diferente e orgulho surdo, direito sem opressão, sem exclusão. Perfeito. A gente vê a ausência de quê? Conectivos, preposições, não é? Porque é isso, a língua surda tem essa, que segue a lógica do sinal, né? Perfeito exemplo, Josi. Professora Catarina, a senhora me permite fazer um rápido comentário? Sei que a gente está no laço aqui da aula. Fique à vontade. Mas sabe o que eu acho? Eu não acabei de ler o texto, não, mas eu achei interessante esse entrelaçamento que ele faz com o Vygotsky, né? Achei muito interessante a parte da linguagem, como que ele traz das brincadeiras, que na verdade é tudo aquilo que a gente já estudou, mas você vai fazendo os enlaces, né, à medida que ele vai falando. E me chamou muita atenção aqui uma coisa, nessa atividade que ela faz, a prosódia na Libras. Olha que interessante, a prosódia na Libras. Eu falo isso, gente, porque eu tenho uma ideia, né? Então, assim, a prosódia, o quanto isso é importante, né, professora Catarina? Ritmo, prosódia, tudo isso é importante, porque é uma língua, Patrícia, e a gente só vai entender, principalmente quem entende mesmo Libras, eu sei muito pouco de Libras, mas é uma língua estruturada, então o gesto, a expressão facial, tudo isso você vai estruturando essa prosódia, enfim, então tudo isso é trabalhado. No currículo da cidade, que eu abri aqui para mostrar a vocês, gente, para vocês entenderem. Professora, rapidinho, Oi, o Tânia. meu trabalho de grupo, de seminário do primeiro período, então a Simone, ela tem uma aluna, né, que ela trabalha em escola, né, professora, então foi com uma aluna com deficiência múltipla, a menina é surda, e ela fez a entrevista com a menina lá na escola dela, e ela escreve dessa maneira. E aí a Simone transcreveu toda a resposta dela, com a ausência de conectivos, como tem que ser. E a gente colocou assim no nosso trabalho de seminário. Agora eu me lembrei, a menina é surda, é cega. E você vai ver, Tânia. E ela fez a peça de teatro, Alto da Compadecida, decorou a parte dela do texto e participou, diz que lindamente. Vocês vão perceber também, à medida que vocês forem tendo experiência com esses alunos surdos, assim como nós temos variedade de escrita, o surdo também. A Josi mostrou um modelo de escrita de surdo. Tem surdos que escrevem com conectivos, tá? Tem surdos que conjugam os verbos, porque à medida que ele vai exercitando a escrita, ele vai o quê? Vai elaborando. Ele vai reelaborando, vai dizer, ó, o ouvinte conjuga, existe futuro. Se no gesto, no sinal, eu indico o futuro, na escrita eu preciso indicar o futuro. Então, tudo isso vai sendo elaborando. Às vezes você lê um texto, essas autoras que fizeram doutorado, na época não tinha inteligência artificial, né? Escreveram a tese de doutorado conjugando verbos, inserindo preposições. Por quê? Surdas congênitas, viu? Surdas neurosensoriais de perda profunda, bilateral, que aprenderam a escrita formal do português. Então, isso é o quê? Treinamento. Muitas tiveram acesso, né, à educação formal e tal. Quanto maior o tempo dedicado, né? Porque muitos vão para a instituição especializada, aprender Libras, e aí não aprende o português, né? Isso eu estou falando da realidade de 20 anos atrás, 10 anos atrás. Não é a realidade que se tem hoje, porque hoje a gente já preconiza, a gente já sabe a importância do bilinguismo. Tiver acesso também, né, professora? Exatamente, e hoje é diferente. Então, você tem surdos que escrevem que você não sabe quem é a pessoa, você não vai identificar pela escrita, né? Vou apresentar rapidinho o currículo de Libras. Eu sei que vocês vão estudar isso na disciplina de Libras, mas eu estou trazendo porque na didática eu estou me propondo a trabalhar as deficiências, né, algumas,
E aí eu acho que aqui é muito importante, o que é que me chama a atenção nesse currículo? No início ele apresenta como é que foi feito, tem a concepção aqui da psicologia por faixas etárias e tal, ciclos de alfabetização. Eu vou avançar um pouquinho para os quadros, para mostrar para vocês como eles pensaram as etapas de educação. Então ele vai explicar, é muito parecido com a BNCC, ó. Estão vendo aqui os quadros? Ó, tipo de avaliação. Como é que você vai avaliar o aluno? Então, fala um pouco sobre avaliação diagnóstica, cumulativa e formativa. Então, traz aqui a função, a intencionalidade de cada avaliação. É uma aula pedagógica, né? Eu acho que vale a pena dar uma lida, porque você aprende até para além da Libras, não é só Libras, você está aprendendo ali a pedagogia por trás disso. Explica o sinal, a datilologia, como apresentar isso. Ó, os aspectos morfológicos, ó. Enfim, é uma aula que se dá, mas tem uns quadros aqui que ajudam a gente, da mesma forma que tem na BNCC aqueles quadros que são orientadores, ó. Os estágios de aquisição da língua de sinais. Então, vai trabalhar por faixa etária, de 0 a 9 meses, o balbucio, de 9 a 1 ano. Veja, isso aqui voltado para o professor, né? Porque tem profissionais, por exemplo, o fono, a gente estudou isso na academia, quem trabalha com reabilitação auditiva sabe, mas, ó, os aspectos fonológicos e morfológicos para o professor, acho assim, é bem aprofundado, é um material riquíssimo que vocês têm que ter acesso, principalmente se estiverem trabalhando com crianças surdas. Deixa eu avançar um pouquinho. Aqui ele fala da origem do bilinguismo, comunicação total, isso aí a gente já estudou na história, estuda o tempo todo. Aqui. Precursora da aquisição da língua de sinais. Aí ele vai falar na educação infantil, o que é que eu tenho que trabalhar? A visualidade. Então ele fala os objetivos da visualidade. Porque quando você vai pensar um plano de aula para esse público, dentro dos objetivos, levar em consideração esses itens aqui, essas categorias. Então eu vou pensar um plano de aula, hoje eu vou trabalhar com eles na visualidade. Então tem aqui objetivos que eu posso trabalhar na visualidade. Organização linguístico-motora, tem aqui os objetivos. Organização linguístico-motora, mais uma vez. Compreensão, deixa eu ver o próximo. Compreensão e interação, tem aqui. Compreensão e interação, já falei. Enfim, aí ele vem para os ciclos. Vamos para os ciclos. Ó, exploração da visualidade. Eixo 1. Aqui a gente já saiu da educação infantil, está indo para o primeiro ano do fundamental. Olha como é organizado, como é interessante esse currículo pensado para o surdo. Tem os objetivos aqui, que são em diálogo com a BNCC, mas próprios para o bilinguismo. Então, quais são as bases da exploração da visualidade? Compreensão e produção. Enfim. Ô, professora Catarina, perguntar de novo. Mas a senhora está falando, e eu estou aqui imaginando como que se dá essa interação com os pequenininhos. Essa professora dos pequenininhos, que vai trabalhar mais na luticidade, né, por conta da idade, principalmente na exploração dos brinquedos, né, fazendo ali, trabalhando os pré-requisitos básicos para a alfabetização. E aí a gente fica pensando assim, essa professora vai estar fazendo essa interação, como? Ela vai estar fazendo isso com sinais de Libras? Como é que vai ser essa comunicação? Essa sala tem intérprete e um profissional de Libras, Patrícia. Então, é o ensino a ideia é colaborativa, né? Então, e o DUA? É a linha do DUA. Então, você faz esse trabalho na perspectiva do DUA. E para a instituição especializada é diferente, né? Você tem só surdos, você vai trabalhar só com surdos, mas na sala regular, na perspectiva do DUA. Então, naquele exemplo que eu dei do macaquinho, ela fez aquela atividade com base nesse currículo daí. Você vai estar trabalhando a escrita com os alunos da mesma forma, os ouvintes, né? Você está trabalhando o bilinguismo com alunos surdos, todos juntos, interagindo juntos. E as crianças que não são surdas estão aprendendo Libras também. A ideia é essa. Então, na verdade, essa professora, ela se desdobra. Ela se desdobra. Não, ela é sozinha. Porque é muita coisa. Eu fico pensando na interação ali dessa professora com a turma. Ela não tem um intérprete com ela. Gente, isso é muito trabalhoso, professora Catarina. Mas tá dando eco, não sei.
Aqui no Monteiro Lobato, a gente tem salas bilíngues, viu, Patrícia? É um desafio. Em alguns momentos, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto o aluno na sala do AE trabalhando a Libras com a professora do AE, que é bilíngue, que sabe Libras. Quando ele vai para a sala regular para fazer esse contraturno, né? Ele tem um intérprete ali trabalhando em conjunto com a professora do regular. É como se a gente fosse. É por isso que outro dia eu estava falando com a Josi. Eu falei, Josi, é como se você tivesse que ter na escola regular. E, gente, não me entenda de outra forma, não, pelo amor de Deus. Mas é como se você tivesse que ter na escola regular um outro exército de professores. Mas é. Para você poder cumprir essa função. Porque eu não sei, isso para mim é tão latente, essa questão da interação na aprendizagem, bem na linha do Vygotsky, que eu falo, gente, para fazer isso É um desafio. conforme o DUA, isso é mega trabalhoso. Mas a gente sabe também, né, gente, que a inclusão ela é mega trabalhosa, porém ela é viável, ela é possível, mas precisa de uma equipe, né? Boa. Para você colocar em prática esse currículo da cidade, de forma como está exposto aí, que eu falei rapidinho para vocês, correndo, né? A gente precisa de profissionais habilitados, precisamos de vocês, né? A licenciatura em educação especial, professores especializados, professores que têm um nível superior, que entendem, que estudaram, que se habilitaram para trabalhar com aquela perspectiva. Então, a ideia é essa, mas é um desafio. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir colocar em prática, mas é importante a gente não perder de vista essa ideia para a gente poder fortalecer o movimento inclusivo, né? De todos na sala de aula, interagindo entre si. Mas é um desafio. Professora, a minha filha fez estágio, ela estava fazendo biologia nessa época numa escola do município do Rio, e na escola tinha intérprete, né, de Libras, porque tinha 2 alunas surdas, mas ela sempre comentava comigo, e quer dizer, isso tem um tempinho, assim, era só Libras mesmo, não tinha o bilinguismo, pelo que hoje eu estou entendendo que não havia o bilinguismo, porque eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar. Então, a professora ia falando e o intérprete ia interpretando ali, com ensinar de Libras, e ela falava, mãe, mas é muito difícil, sabe? Porque não, ela sempre falou, não dá para eles pegarem tudo. E hoje eu estou vendo que a ideia, exatamente, é outra coisa, né? Tem que ter o bilinguismo para poder aprender igual o ouvinte. Isso, Tânia. Meninas, eu tô lá no Moodle, editaram o Moodle, eu não sei quem tá editando o meu Moodle, mudou o profissional. Vocês vão perceber que mudou a estética do Moodle, tá diferente. Eu vou até ver quem é que tá editando, mas eu entrei lá agora para ver se tá atualizado. O link tá atualizado, que o link também estava desatualizado. Eu coloquei 2 textos para vocês fazerem uma leitura. O primeiro é da Mônica Bastos e da Valéria Souza, que fala sobre sequência didática interdisciplinar para alunos videntes e com baixa visão. Então, a gente vai, na próxima aula, que é no dia 24, daqui a 15 dias, né? Quase 15 dias. Dia 24 mesmo? Nós vamos trabalhar com esses 2 textos. Sequência didática para aluno com deficiência intelectual e baixa visão, tá? Leiam os textos, são 2 textos bem interessantes porque eles vão trabalhar com o ensino, com a sequência didática. Alguns aqui já estão no PIBID, estão fazendo estágio, já estão tendo essa visão prática do planejamento em si, da sequência didática, ou plano de aula, planejamento de aula, enfim. Mas nessa estruturação do professor. Então, leiam os textos, eles já estão disponíveis, só vou ver se está abrindo o link. Abre um, deixa eu ver o outro. Como eles alteraram. Professora, disponibiliza N2. E vou disponibilizar agora N2. Qual vai ser o prazo de entrega da N2? Dia 28 de novembro. Como é uma atividade mais simples, são perguntas mais abertas, vocês vão ter tempo suficiente para fazer. No dia 28, eu finalizo para poder corrigir e a gente marcar a optativa. A optativa é para os alunos que não atingiram a média. Às vezes os alunos fazem para aumentar a média, mas eu sempre peço, gente, não faz todo mundo porque não tem como corrigir. O semestre termina dia 12.
Então, a primeira semana de dezembro é para atividade optativa, tá? Então, faz só o aluno que não atingiu, que perdeu alguma disciplina, tá? Ou perdeu alguma. Não conseguiu enviar a primeira avaliação, né? Perdeu a oportunidade de enviar, não conseguiu enviar. Aí ela substitui a menor nota. Não é a média, é a menor nota, tá? Alguém levantou a mão? Fui eu, professora, rapidinho. 2 dúvidas. Primeiro, nossa senhora, a menopausa que faz a gente esquecer o que a gente estava pensando. Pode falar. Lembrei, N2 vai ser grupo individual. Grupo, a mesma coisa. Eu até coloquei aqui para anotar o nome do grupo, porque eu vi que muita gente entregou atividade sem botar o nome do grupo. Então, à medida que eu fui corrigindo, eu fui identificando quem estava com quem. Mas é importante já identificar lá no cabeçalho o grupo. Eu coloquei agora. Eu vou adicionar logo. O meu para eu fiz evitar. sozinha. E outra Tá, coisa, Tânia. professora, a N3 é a nota, geralmente é a nota do seminário, correto? É de seminário, é. Por exemplo, eu, Patrícia e Nelsinho, nós somos do segundo. A gente tem que mandar o seminário para a senhora. Não, a professora de seminário faz uma tabela e depois manda para mim. Só que bom. tem dado problema isso, porque às vezes a gente não recebe essa tabela, mas eu vou reforçar com ela. Vocês podem até reforçar para enviar para eu poder, não só eu, né? Todos os professores do semestre colocarem a nota. Tá bom, professora, obrigada. É algo que a gente teve, semestre passado deu muito problema, porque os alunos estão dessemestralizados, e aí eu recebo uma tabela do terceiro período que não vai servir, porque tem alunos do segundo, do quarto, do quinto cursando. Gente, vou postar lá agora. Vou colocar para o dia 28. Vocês fiquem atentos, porque eu não tenho como prorrogar o prazo, porque o prazo já está no limite mesmo. Esse semestre foi bem corrido, mas é uma atividade simples, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Postei. Quem puder fazer o teste para ver se a atividade já está lá, tá com uma atividade avaliativa 2, final de novembro. Professora, faça esse teste, peraí. Faz aí, tá lá no final do mês de Tá, novembro já. eu vou até espelhar para poder não haver problema com outros alunos. Eu vou até espelhar minha E eu tela. coloquei nas orientações que é em grupo, de preferência grupos de 5 a 6 pessoas. São aqueles grupos que vocês já fazem, mantém o grupo Aham. e tudo ok. Ó, gente, peraí. Ah, tô com o microfone aberto. Tô. Já Tá no aqui, ar. ó. Ó, tá aqui, novembro, mês de novembro, tá? Bem no finalzinho após a vídeo tutoria no dia 24, tá? Aqui, atividade avaliativa 2. Tá aqui o template. Aí vem aqui, né? Esse é o caso do meu computador, tá? E aí, ó, tá aqui 18 dias e 3 horas, e tá aberto aqui, ó. Quer ver? Tá abrindo aqui direitinho, professor. E tem aqui, habilitar edição. É isso Habilitar o mesmo, arquivo para edição. Tá aqui, tá, gente? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês já sabem, né? Não preciso nem ensinar, vocês já estão fera nisso. Manda mensagem lá pelo Moodle e eu vou respondendo por lá também. Oi, Erivaldo, Professora, pode falar. boa noite. A Boa. Josilene tinha até falado relacionado ao seminário. O que que acontece? Eu observei que todas as disciplinas no Moodle abriu uma parte lá do projeto para postar. Aí o que acontece? Você Projeto. acabou de me passar a informação que vocês têm acesso a uma planilha, né? Que o professor do seminário disponibiliza uma professor planilha para seminário lançar a nota. disponibiliza pra mim. Peraí, calma. Então, eu até conversei com o Wallace a respeito, que ele está com o professor do seminário nesse período. Ele falou que geralmente a gente posta lá no seminário, vocês pegam numa pasta dele as notas, né, para lançar. Então, para ignorar aquela parte do projeto do Moodle, que está em todas as disciplinas. Aí é vocês, eu tô falando assim, aí é vocês com o professor da disciplina. É a professora Sheila Erivaldo, não tá Ela mais no vai Wallace. orientar. O esquema dela com a gente é esse aí, eles disponibilizam um drive, enfim. Mas como ela quer que vocês postem, aí é vocês com ela, tá? Ô, Erivaldo, o professor É um Wallace diálogo de saiu. vocês com os professores. O professor Wallace saiu, Erivaldo, porque houve um concurso dentro da universidade ou fora da universidade que os professores faziam prova para substituir a professora aí em todas as disciplinas que ela dá. Então, foi feito um concurso, a professora Sheila foi a substituta. A professora também, Renata Machado, vai entrar de licença, mas devem avisar, tá?
que ela também está grávida, então deve entrar de licença. Eu sei que, se eu não me engano, não tenho certeza, acho que tem disciplina do período que vem que ela está lecionando. Mas como ela vai entrar de licença maternidade, deve haver um concurso novamente, a gente deve ser avisado antecipadamente antes das aulas. Tomara. Mas qualquer coisa, eu envio um e-mail para a secretaria do curso confirmando isso, tá bom? Ok, então fica pro professor do seminário, tá ok. Então eu vou mandar o. Isso, porque a pra ele. professora Sheila. Gente, Ok. tem mais alguma dúvida? Eu vi que Carol tá com uma dúvida, não sei se Carol tá aqui, se já saiu. Mais Ela alguma botou no dúvida? chat e já respondi a ela, mas não sei se ela tá aqui. Tá. Que ela perguntou se a atividade seria aberta ainda no Moodle. Eu só esqueci de responder, mas vai ser aberta sim. E Já ela tá perguntou aberta, né? Foi postada agora. É, E eu e iniciei ela a perguntou vistoria se falando sobre. e ela perguntou se haveria mais orientações. Aí eu disse que foi passado tudo no início da aula. Mais Você alguma passou dúvida, gente? Podemos também. finalizar? Ela tá aqui, tá? Podemos. Podemos. Gente, bom descanso. Qualquer dúvida, manda para mim no chat, lá naquela mensagem privada do Moodle, tá? A gente vai se falando. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.